professores! Vamos dar continuidade ao nosso curso, especificamente agora com a Educação Física no Ensino Fundamental. E nessa aula, como colocar em prática. Para contribuir conosco, nós temos hoje aqui a colaboração da Fernanda, da Evelyn, da Josiana e da Ana Paula. Vamos retomar alguns pontos que são essenciais para o entendimento da construção de uma aula com base na BNCC. É importante termos o entendimento da construção de uma aula com base na BNCC a partir de alguns tópicos que vamos relembrar agora. A abordagem pedagógica da Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta como fundamento os 4 pilares da educação, que são o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver. 2. Na BNCC, o aluno tem um papel preponderante na aprendizagem, passando de mero coadjuvante para protagonista no processo educacional. E nesse caso, o professor, ele é o mediador de toda a atividade. 3. Inserida na área de linguagens, cabe então à educação física possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagens diversificadas, que vão lhes permitir ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens. 4. O professor, ele necessita organizar suas aulas, tendo como foco as habilidades, as competências gerais e as competências específicas que estão presentes lá na BNCC. 5. As habilidades essenciais esperadas em cada disciplina estão constantes na BNCC e são apresentadas por meio de verbos como compreender, identificar, experimentar, que identificam o que será pedido ao aluno. 6. A delimitação das habilidades privilegia as dimensões do conhecimento. Essas habilidades estão previstas lá na BNCC e estão em forma de experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Dê uma olhadinha lá no nosso plano de aula, que esses tópicos estão todos lá, assim como a descrição completa do plano desta aula. Esses tópicos que eu chamei de essenciais para a construção de uma aula com base na BNCC, eles estão todos presentes e descritos no nosso plano de aula que está anexo ao vídeo. Então, anexo ao vídeo nós temos todo o nosso plano de aula. Acesse! O processo didático da nossa aula ele está estruturado a partir de um referencial teórico, que é o Guia do Professor de Educação Física do 6º ao 9º ano da Editora Moderna. Dessa forma, a partir desse referencial teórico, nós poderemos ter, a partir da estrutura que ele aponta, nós poderemos ter uma aula com um processo de aprendizagem baseado na análise, na reflexão e na ação. Para iniciar esse processo agora, reúna os alunos numa roda de conversa. Esse processo inicial se chama Para Começar e reúna os alunos em uma roda. Identifique com eles quais são os conhecimentos que eles têm sobre essa prática. Esse diagnóstico inicial, ele é importante para que o professor possa perceber de onde é que ele quer ir, até onde ele quer chegar com os seus alunos. É importante nós sabermos quais são os conhecimentos que os alunos trazem para a nossa aula, quais são as suas necessidades e suas possibilidades individuais. É importante nós conhecermos quais são os conteúdos, os conhecimentos que os nossos alunos trazem para a nossa aula. Dessa forma, nós poderemos desenvolver a nossa aula de acordo com as necessidades e com as possibilidades individuais dos nossos alunos. Professor, identifique com os alunos as formas em que eles possam, a partir da prática, fazer uma reflexão, uma análise reflexiva. Hoje, então, para a nossa aula, nós trouxemos alguns materiais de apoio em que nós vamos utilizar ali recursos
da própria escola e dos próprios alunos. Utilizamos cordas, tênis, uma escadinha que a gente utiliza muito para trabalho com agilidade. Trouxe algumas imagens e eu também poderia retirar essas imagens aqui de algumas revistas, como eu coloquei aqui. Então vamos lá, a nossa aula? Olá meninas, sejam bem-vindas, muito obrigada. Percebo que vocês estão bem, estão saudáveis, que bom. E só para a gente se manter dessa forma saudáveis, vamos relembrar os nossos protocolos que a gente precisa usar na nossa aula. Quem gostaria de falar? Usar máscara e manter o distanciamento. Também podemos usar o álcool gel 70. Tudo bem. E não tocar o rosto durante as aulas. Lavar as mãos e outras prevenções que aprendemos na aula passada. E uma perguntinha, todo mundo lavou as mãos? Sim. Sim, muito bem. Vamos fazer um acordo assim. Eu vou fazer durante a aula algumas perguntas e cada uma vai respondendo. Quem já respondeu, guarda a palavra para o próximo responder também. Tá bom? Assim todo mundo vai ter a oportunidade de participar. É lógico que se o meu colega estiver com alguma dificuldade para responder ou para executar, nós vamos ajudar. Não é isso? Então, vamos lá. Nós trouxemos o tema da nossa aula de hoje, ele vai ser sobre o ser humano e a natureza. Então, nós trouxemos aqui algumas imagens. E essas imagens, professor, elas vão contribuir com o nosso processo de ação e de reflexão. Aqui eu já estou passando para o nosso segundo momento, que é a análise e compreensão. Então, nesse momento, trabalhe conteúdos conceituais, que são em que aqui você vai poder tratar sobre o histórico das modalidades, você pode falar sobre o objetivo da realização de cada pessoa, sobre os riscos que podem ocorrer nas atividades, enfim, qual é o conteúdo que o seu aluno precisa saber. E aqui você faz um link com o pilar da educação, aprender a conhecer. Vamos lá, meninas? Então nós trouxemos hoje algumas imagens. Nessas primeiras imagens aí, dessa relação do homem com a natureza, eu vou perguntar para vocês: como é que o homem usa essa natureza? Quais são os benefícios que ele tem, advém aí da natureza? Praticar atividades. Atividades. Que atividades? Praticar atividades físicas, é isso na sua imagem, Ana Paula? Isso. Muito bem. Cuidados com a higiene pessoal. Isso também advém da natureza? Através do quê? Qual é a sua imagem aí, Evelyn? Água. A água, né? É importante para todos nós. E o seu? Nos fornece alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis, advindos da natureza. A minha tem formas de adaptação para o lazer. Qual é a sua imagem? Várias crianças Várias crianças brincando, né, na árvore. Muito bem. Então, praticar atividades físicas, nossa alimentação, a água, a utilidade para o lazer. Então, tudo isso são benefícios que nós podemos usufruir da natureza, além de muitos outros, né? Embora nós saibamos que o homem também depreda essa natureza. Mas esse é um conhecimento ou uma esfera do conteúdo que a gente vai tratar num outro determinado momento. Hoje a gente vai falar só de coisas positivas em relação à nossa natureza. E agora, vamos ver nossa segunda imagem? Trouxe uma segunda imagem. Quem consegue reconhecer? Conseguem reconhecer do que se trata? Do que se tratam as segundas imagens? Uma escalada. Uma escalada. E o seu, Evelyn? Microfone. Uma escalada também. Escalada também. Escalada. Escalar montanha. Muito bem. E aí nós verificamos, podem mostrar uma para as outras, podem ficar mostrando assim as imagens de vocês? Pronto, então nós temos aqui diversas formas, né, de trabalhar a escalada aí. Então, nós temos ali uma forma que é bastante natural e muito
praticada na nossa região amazônica, que é subir no açaizeiro. O subir no açaizeiro, ele é uma forma de escalada, né? Também, escalar a palmeira do açaizeiro. Aqui nós temos na imagem da Evelyn várias pessoas escalando ali um paredão, com bastante cuidado, identificando onde é que vai se segurar para não cair, né? Porque tem muito risco aí de queda, assim como também tem risco de queda ali da açaizeira. Aqui no da Josiana, nós temos então, ó, a escalada já numa montanha. Quando eu vou escalar a montanha, é importante que eu identifique assim algumas pedras, né, para eu me segurando e verificando o apoio, porque eu posso pegar numa pedra e ela cair. Então eu tenho que pegar em locais fixos para que eu não caia. A imagem da Ana Paula já é bem diferente, não é isso? Qual é a diferença que tem aí na imagem da Ana Paula das outras imagens? Parece ser mais moderno, como se fosse uma opção de lazer, tipo um playground. Muito bem. Essa aqui, elas são chamadas de outdoor, porque elas são fora, né, na natureza. Ali da Ana Paula, como já é uma parede, dentro de um espaço fechado, ela é chamada de escalada indoor, dentro, né, dentro de um espaço. Muito bem, meninas. Então, tem outras modalidades que são parecidas com essas aqui? Lembram de alguma? Não aqui nas imagens. Não? Então, eu vou falar de uma que nós vamos falar na nossa próxima aula. A escalada a gente usa para subir, né? E para descer, nós vamos utilizar o rapel, que é de descida, tá bom? Só que o rapel a gente vai trabalhar no nosso próximo conteúdo. Ok? Então vamos para a fase 2 da nossa aula, que é a parte prática. Nesse momento aqui, nós fizemos uma análise das figuras, conceituamos um pouco o que é a escalada e a partir de agora nós vamos para a fase de experimentação e fruição, que é a nossa aula prática. Após a roda inicial, que foi o para começar, tivemos a análise e a compreensão. E nesse momento agora, nós vamos para a experimentação e fruição. Professor, nesse momento, utilize os conteúdos procedimentais da dimensão procedimental. Aqui você pode falar com os seus alunos e descobrindo as técnicas, as regras que são inerentes na execução da atividade e nesse momento também o aluno pode recriar essas atividades. Na nossa primeira atividade aqui, nós solicitamos aos alunos que buscassem locais em que eles pudessem subir e cada uma foi e identificou um determinado local e aí subiram aleatoriamente. Agora nós vamos para a atividade orientada. Oi meninas, vamos começar nossas atividades aqui, venham aqui por favor. A técnica da escalada, nós temos atividades que são horizontais e nós temos atividades que são na vertical. Aqui na nossa escola, nós vamos fazer uma atividade, uma escalada indoor, porque é dentro do nosso ginásio aqui da nossa escola. Mas nós poderíamos fazer também lá fora, nas árvores, no muro, com bastante cuidado, né? Sempre lembrando que essa atividade, a gente tem um risco inerente. Tá? Quando eu vou fazer o vertical, o risco é maior ainda, ok? Então, para a gente começar, queria dizer que eu gostei muito do trabalho que vocês fizeram, né? A Paulinha subiu lá próximo à escada, Fernanda identificando ali naquela escada, Eve subindo ali na trave, né? E a Josiana inventou de subir no chão, fazer a escalada no chão. Eu amei, tá? Excelente! E agora nós vamos trazer então para cá, adaptando o nosso espaço. Para iniciar, nós vamos fazer uma escalada livre no solo, uma escalada horizontal. Então eu vou pedir que cada uma só desloque, tá? Lembrando que isso aqui, ele imita uma parede, tá bom? Então vocês precisam o tempo todo manter os pés e as mãos no chão. Podemos deslocar até a linha aqui, de uma por uma. Pode ir. Isso, muito bem. Se você tiver alguma dificuldade, se o aluno apresentar dificuldade, é importante que você o auxilie, né?
e para que ele possa desenvolver a partir das suas possibilidades. Ok, vamos lá, Evelyn? Isso, sempre deslocando mão, pé. Excelente, excelente. Paulinha, por favor. Isso. Paulinha, primeiro você apoia a mão, depois você desloca, tá bom? Senão você fica voando no ar. Isso, muito bem, excelente. Josiana. Isso. Percebemos então aqui que o nível de habilidade dos nossos alunos aqui foi estável. Todas conseguiram realizar essa atividade. Vamos para a próxima. Aqui nós já estamos elevando um pouquinho mais o nível de dificuldade e nós utilizamos os tênis dos nossos alunos para fazer aqui, né, as agarras da nossa atividade. Bem, aqui nós estamos imitando, embora seja horizontal, o plano, nós estamos imitando o que nós encontramos lá fora na natureza, né? Os espaços. Então é como se não existisse o solo, só os tênis aqui e até a gente chegar lá para subir a escada. Quem vai fazer primeiro? Quem gostaria? Fernanda. Vamos lá. Lembrando que nessa atividade é importante nós auxiliarmos o aluno. Isso. Primeiro você identifica com as mãos. Isso. Aqui precisa de análise. O aluno precisa estar analisando qual é o melhor ponto em que ele vai se segurar e qual é o melhor ponto onde ele vai colocar os pés para alcançar o objetivo final, que no nosso caso aqui é fazer a escada. Para cada deslocamento, uma nova análise, até que nós chegamos aqui numa escada horizontal. Muito bem, Fernanda. Excelente. Josiana. Vai colocando posicionando as mãos. Aqui é uma atividade que não precisa de pressa, nem de competição. Aqui nós precisamos perceber qual é o nível seguro para o desenvolvimento da atividade. Então, precisa observar. E para fazer essa observação, precisa de tranquilidade, de calma, para que possa realizar. Você pode colocar as mãos um pouco mais adiante. Isso, muito bem. Excelente. Vamos lá, Ana Paula? Observe. Isso. Muito bem. Apoie primeiro as mãos. Isso. Se você baixar um pouquinho mais o quadril, flexionar um pouquinho mais os joelhos, você vai ter uma facilidade maior. Vamos lá? Muito bem. Isso, Ana Paula. Perfeito. Vamos lá, Evelyn? Isso. Observe qual é a melhor agarra que você vai ter. Isso. Nós fizemos aqui o plano horizontal. Essas atividades, elas foram essencialmente individuais. Agora nós vamos para um nível mais elevado, e aí que é para o plano vertical.
Lá nós vamos trabalhar muito mais com a coletividade. Vamos precisar dessa coletividade no nível mais elevado também. Por quê? Porque nós precisamos ter mais segurança, porque no plano vertical os riscos são maiores e a gente precisa ter muito esse cuidado. Após nós termos vivenciado as técnicas da escalada adaptadas ao nosso ambiente da escola, em que nós vivenciamos com os tênis no plano horizontal, nós fizemos uma construção com as nossas alunas, em que elas trouxeram os conhecimentos, aqueles do início da aula, em que elas foram buscar os espaços, juntaram com o conhecimento que foi adquirido durante a aula e nós construímos juntas um espaço agora vertical. Então aqui nós vamos utilizar uma escada em que elas vão escalar, depois elas vão utilizar esse espaço da escola que é a rampa e que elas também vão ultrapassar e depois vão utilizar a escada. O objetivo é alcançar a camisa que está lá em cima. Vamos lá? Ok, meninas? Então vamos para essa nossa outra parte. Quero agradecer pelo empenho de vocês em terem construído. Eu gostei muito dessa construção que nós fizemos. Salientando aqui que nessa construção nós observamos também os riscos inerentes à atividade. E para isso nós fomos buscar alguns colchonetes e colocamos aqui no chão. Professor, se você não tem na sua escola colchonete, você também pode utilizar o tatame. Se você também não tem, você pode também utilizar cordas, né? E se fazer a segurança dos alunos. O importante é você minimizar o risco que é inerente da própria atividade. Vamos lá, meninas? Então, subindo, segurando. É importante auxiliar o aluno para que ele possa ter segurança na ação que está realizando. Pode ir, Fernanda. Observe onde você vai segurar com as mãos, depois os pés, com bastante precisão. Perfeito, só realizar uma ação depois de pensar exatamente nela. Próximo passo na escada. O movimento, ele não perde nem o sentido e nem o significado da atividade. A escalada, aqui adaptada ao nosso espaço da escola, ela apresenta, olha, a Fernanda, chegou, meninas! Tudo bem, Fernanda? Vamos lá, Ana Paula? Como eu ia dizendo, a atividade ela não perde o sentido e o significado. Então, as mesmas ações motoras que são realizadas na natureza, nós estamos realizando também aqui de forma adaptada na nossa escola. As atividades elas são de acordo com as possibilidades do meu aluno. Se o meu aluno me apontou que tem dificuldade em passar por cima, não tem problema nenhum em passar ali por baixo. E aí, Ana Paula já se dirigindo para a fase final. E chegou! Muito bem! Ok! Vamos lá, o próximo, Evelyn? Vamos lá? Segurando, bastante cuidado. Observe onde você vai segurar primeiro e depois pisar. Isso. Ok, muito bem, Evelyn. Vamos lá, Josiana. Observe primeiro onde você vai colocar as mãos e só depois os pés. Ok. E por último, a professora. Não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu não tenho alguém para fazer a segurança, ok? Professor, faça tudo com segurança. E aí nós vamos então para a nossa próxima fase, que é a construção de valores.
Na continuidade, nós conversamos com as alunas sobre a construção de valores, como nós vamos inserir uma pessoa com deficiência na escalada. E aí, nós fomos conversando sobre essa construção. E elas sugeriram, então, realizar a escalada com os olhos vendados, a fim de que nós possamos realizar uma atividade como se nós estivéssemos aqui com um colega deficiente visual. Aqui, nessa construção de valores, nós estamos desenvolvendo a dimensão atitudinal. E aqui que vai ao encontro do pilar aprender a ser. Então vamos lá. Aqui todos os detalhes eles foram conversados. Então o apoio ele é essencial. Como o deficiente ele é visual, então nós precisamos ir direcionando, falando sobre o espaço como ele é. Então primeiro você tem uma escada em que você vai subir e lá em cima você tem o apoio dos seus colegas. Já de posse do apoio dos colegas, a outra colega vai subindo com o máximo de cuidado e aí concretizando o que elas sugeriram, que era realizar a escalada com um colega deficiente visual e que fará a mesma atividade que elas realizaram anteriormente. Excelente! A construção de valores é importante que nós possamos ter em todos os momentos na nossa aula e em todas as aulas. Essa construção é o desenvolvimento da dimensão atitudinal e que em relação aos pilares da educação se diz respeito ao aprender a ser. Então, ela pode ser desenvolvida durante toda a nossa aula ou num espaço determinado da aula, que foi o que nós fizemos agora. Importante essa construção, ela ser nesse sentido por todos e vivenciada também. Vamos para o nosso próximo momento, que é a nossa roda final, em que nós faremos o registro e a avaliação da atividade. Muito bem, agora então vamos para a nossa fase final da nossa aula, mas antes disso eu quero fazer duas perguntinhas. Como foi vivenciar a escalada no ambiente da nossa escola? Eu achei muito interessante, tanto porque as adaptações que a gente faz desperta o nosso lado criativo, como também nos oportuniza a fazer em outros lugares também. Eu achei isso muito bacana. Muito bem. E o que mais chamou a atenção durante a nossa prática? Sem dúvida, escalar com os olhos vendados, né? Que eu pude me colocar no lugar dos colegas com deficiência visual, né? E com certeza a ajuda dos amigos foi muito importante, que com certeza sem a ajuda eu não teria conseguido. Isso foi muito importante mesmo. Perfeito. Então, para a gente perceber o valor, né, da ajuda para o nosso colega com alguma deficiência. No caso de hoje, nós construímos para um deficiente visual, né? Mas e se fosse um deficiente físico, como nós faríamos, né? E também pode acontecer de nós verificarmos que não há essa possibilidade de nós fazermos de uma outra forma. Então, nós precisamos ter os devidos cuidados para isso. O registro dessa nossa aula de hoje nós faremos junto com a professora lá de artes, certo? Então, lá na aula de artes, a professora estará fazendo junto com vocês um quadro onde vocês estarão levando essa vivência daqui para a tela. Isso foi o que ela já me adiantou, ok? Então, aqui no nosso momento final, vou agradecer Fernanda, Eve, Ana Paula e Josiana pela participação muito
gratificante aqui conosco. Sem a participação delas, de fato, a nossa aula não poderia acontecer, ressaltando o valor da ajuda. E nesse momento agora que nós fizemos a roda final, é importante nós retomarmos essa aula, fazermos a avaliação de como foi que esse recebimento pelo nosso aluno e fazer o registro e a possibilidade da interdisciplinaridade. Nesse caso da nossa aula de hoje, a relação interdisciplinar nós estabelecemos com artes, em que eles poderão fazer uma tela com a expressão de uma atividade de escalada. Então, agora nós vamos retomar passo a passo na nossa aula para que não fique dúvidas. A intenção da nossa aula de hoje foi colocar em prática a educação física com base na BNCC. O desenvolvimento do conteúdo conceitual, a partir das imagens e comentários na aula, garantiram o sucesso da aula de hoje, em que foram evidenciados os conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal. O processo metodológico da nossa aula foi dividido em fases. A primeira delas foi para começar e a análise e a compreensão, que realizamos na roda. E aí buscamos saber sobre o conhecimento de cada aluno, sobre o objeto de estudo da aula. E para isso apresentamos algumas imagens. Também realizamos comentários sobre a escalada. A experimentação e fruição foi realizada após o aquecimento, onde os alunos identificaram e subiram livremente em alguns locais. Os alunos puderam então experimentar e fruir algumas formas de exercícios, ampliando as possibilidades técnicas, adaptando à realidade da escola e criaram novas possibilidades de escalada. A construção de valores foi através de debates sobre a inclusão de pessoas com deficiência em práticas de escalada e vivenciada em uma atividade com deficiente visual. A avaliação e o registro nós fizemos na finalização, no momento da roda, em que nós fizemos um resgate avaliativo do conhecimento tratado, com perguntas e respostas, e encaminhamos essa atividade de forma interdisciplinar com a disciplina de artes. Lembrando que esta aula, ela não é um padrão. Nós utilizamos um referencial teórico de apoio, como dito no início, e que o link está no anexo, lá no nosso plano de aula também. Nossos agradecimentos às meninas que participaram conosco e que fizeram a grandiosidade da nossa aula. O nosso muito obrigada por mais este momento e, na dúvida, entre em contato com o site do curso. Mais uma vez, professora Josileia Lira, o meu muito obrigada a todos.